Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1860. E qual mês, Aramita? Junho. Então, rogando que Deus, nosso Pai, Jesus, o amor de nossa vida, e os amigos espirituais aqui presentes possam nos permitir, nos inspirar a mais um estudo dessa doutrina consoladora. Graça te damos, Senhor. Então, estamos na revista de junho de 1860, onde Kardec está conversando com a senhora Duré, já falecida, desencarnada. Ela desencarnou 1º de maio de 1860 e foi evocada primeiro na casa do Allan Kardec, no dia 21 de maio, e depois no dia 25 na Sociedade. Continuando as perguntas. Só lembrando que a senhora Duré, em vida, era médium, e ela está falando sobre mediunidade e os médiuns. Os espíritos bons podem comunicar-se por maus médiuns? Algumas vezes, médiuns imperfeitos podem receber belas comunicações que não procederiam senão dos espíritos bons. Mas, quanto mais sábios e sublimes, tanto mais culpados serão os médiuns por não aproveitá-las. Oh, sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. Atenção, médiuns. Como a gente já viu na obra também Os Mensageiros, a importância do trabalho dos médiuns, né? Não é um trabalho para ser de forma leviana. O médium precisa, principalmente, fazer a sua reforma moral, para quanto mais moralizado ele for, melhores as comunicações. E ela está dizendo que, mesmo assim, os médiuns imperfeitos, eles podem receber belas comunicações, mas daí mais responsabilidade e mais culpados eles serão por não aproveitá-las e não se melhorarem. Os Mensageiros está cheio de médium assim. Aramita, é isso mesmo. Muito bem lembrada a obra Os Mensageiros. Porque a gente sempre tem que lembrar que a faculdade mediúnica é um recurso a mais que Deus permite para determinada pessoa por uma necessidade de evolução. Então, a mediunidade, o primeiro a ser amparado por ela deve ser o médium. Quando eu digo amparado, estou falando a nível moral. Uma coisa é você ler uma mensagem de cunho moral, a outra coisa é a mensagem sair pela tua boca ou sair pelas tuas mãos. Você é o primeiro a ter contato com aquela mensagem. Então, o médium, ele tem uma oportunidade enorme de recursos para ele se tornar um humano melhor. Então, uma coisa é vir por outro. Mas será que isso é verdade? Outra coisa é você ser o instrumento de tudo isso. Então, é por isso que ela usa a palavra aqui muito dura, né? Ela usa o termo aqui, ó. Oh, sim, são muito culpados e sofrerão cruelmente por sua cegueira. Entendeu? Então é isso. Mediunidade é um recurso a mais por uma necessidade de evolução. Por quê? Porque esse espírito já está atrasado. Por isso que a gente diz, o médium, ele é um espírito enrolado com a lei, ok? Atrasado, então é um recurso a mais e que ele tem que fazer um esforço para nessa encarnação se tornar um humano melhor. E no livro Os Mensageiros, que está no nosso canal, você pode ver,
A gente vê que os médios também, eles recebem muitos recursos e muita ajuda no preparo antes de vir para cá. Então, é muito recurso, muito investimento, sempre tem um espírito de ordem maior que avaliza essa encarnação. As boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga podem conjurar os espíritos maus atraídos por um médium imperfeito e lhe assegurar boas comunicações? Os espíritos bons apreciam a intenção e, quando o julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium conforme o objetivo a que se propõe. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. É o que a gente já falou, né? Da seriedade e do preparo que o médium precisa ter. A gente sabe que um exemplo de médium, que foi o Chico Xavier, nos serve de exemplo todas as tentações, as dificuldades que ele passou, e não foi uma vida fácil, gente. É uma vida de trabalho, de dedicação, e é uma vida dura. E aqui é interessante. Você me perdoe, a tia vai interferir, porque mediunidade é uma área que eu gosto. E é necessário, a gente tem que entender. Mas olha, interessante quando ele pergunta assim, ó, as boas intenções e as qualidades pessoal de quem interroga. Então, quem era que estava interrogando aqui? Kardec. Então, aqui ele disse assim, olha, o médium não é lá essas coisas, mas quem está evocando o é, tá? A intenção o é. Por isso que a gente diz que reunião mediúnica ela é um ser coletivo, é um corpo coletivo. Aí ele diz assim, as boas intenções e as qualidades pessoais de quem interroga podem conjurar os maus espíritos, né, atraídos por um médium imperfeito, e lhe assegurar boas comunicações, ou seja, afastar espíritos imperfeitos e garantir boas comunicações. Olha, os bons espíritos apreciam a intenção. A intenção aí é de quem? De quem está evocando. Qual é o propósito dessa evocação? Quando julgam útil, podem servir-se de qualquer espécie de médium. Então, vocês lembram do livro que tinha o Araxes? Ele era um péssimo humano a nível moral, mas foi utilizado ele para que trouxesse as mensagens necessárias para a Aurélia, que esse aí é no livro Há 2000 anos. Então, é como se fosse assim... A evocação, o evocador aqui, ele se torna, assim, vamos dizer, o equilíbrio da reunião. O equilíbrio da reunião. Mas, em geral, as comunicações são tanto mais seguras quanto mais sérias as qualidades do médium. Aí ele reforça, que é o que a Aramita estava comentando. A qualidade moral do médium. É por isso que a gente se preocupa com esse volume de obras psicografadas que nós estamos tendo no nosso movimento. Graças a Deus deu uma parada, mas nós vivemos um período difícil, e o povo esquecendo as obras básicas dessa doutrina, as obras espetaculares dessa doutrina, as obras psicografadas por Chico, e está valendo coisa que eu pegava, porque as pessoas acabam nos perguntando. E eu fazendo o movimento en passant, você identifica vários erros, uma linguagem extremamente chula, e todo mundo batendo palma. Livros que você não precisa nem pensar, coisas que coisa que acontece no dia a dia, coisas corriqueiras. Você vê que não tem um cunho e um conteúdo superior. Mas o povo adora conto da carochinha, porque tem preguiça de estudar, preguiça de pensar, preguiça de refletir. E as obras de espíritos nobres tem que pesquisar, tem que refletir, tem que pensar. Como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médiuns perfeitos. Há os que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrena. São raros, mas existem.
são os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos. Porque toda pergunta que faz redundância é perigoso. Não, todos são, né? Diz assim, como nenhum homem é perfeito, segue-se que não há médios perfeitos. Não há médios perfeitos? Esse é o quê? Existe. Os que são tão perfeitos quanto comporta a humanidade terrena. Porque o que nós chamamos de perfeição ainda está muito longe da perfeição. Porque o que é para nós perfeito? É aquelas pessoas que vivem o bem, o amor, são certinhos. Mas isso ainda está muito longe da perfeição. É aquilo que nós estávamos falando no Estudo do Livro dos Espíritos. A lição que nós estamos aprendendo é o quê? Alfabetização. Para o que comporta na Terra, né? Existem. São raros, mas existem. E quando os espíritos dizem raros, é raros mesmo. Mas existe. São os preferidos de Deus e se preparam grandes alegrias no mundo dos espíritos. Mas que tem, mas são raríssimos. Você acha que nós não tivemos um aqui em Beraba? Me aponta outro. Com a amorosidade de um Chico Xavier, que apesar dos bilhões e bilhões vendidos, nunca usou um centavo. Quais os defeitos que dão mais acesso aos espíritos maus? Essa até a gente sabe responder, não sabe? Já vou disse, o orgulho e a inveja, sendo esta uma consequência do orgulho e do egoísmo. Deus ama os humildes e castiga os soberbos. Era mesmo. Não. No próprio Livro dos Espíritos diz qual é a causa da ruína moral do homem. O orgulho e egoísmo. E a vaidade descende do orgulho. Porque o médium, ele começa pela faculdade mediúnica e pela bajulação, que é um erro nosso. Tem até uma mensagem de Emmanuel falando isso, acho que no Caminho Verdade e Vida, não lembro. Mas é nessa série Fonte Viva. Que nós nos tornamos responsáveis porque a gente bajula demais os médiuns, entendeu? A gente idolatra demais, a gente se torna um responsável por isso. Mas o médium, a faculdade mediúnica, ele começa a acreditar que ele é importante. Ele começa a se envaidecer. Achar que é dele. Achar que aquilo é recurso dele. Qual é a faculdade mediúnica que provoca assim uma queda mais perigosa ainda? Cura. Médio de cura. Porque a multidão vai atrás dele. E normalmente ele tira 0 nesta prova. Porque ele é incapaz de reconhecer que ele é só um instrumento. Então, nesse processo da vaidade, aí vem as entrevistas, né? Aí vem os aplausos. Aí você já começa a selecionar, dar preferência a quem você vai atender. Os humildes, as pessoas mais simples, já ficam lá, esquecido. Se perdeu. Dentro da casa mediúnica, o médium principal, o médium mais antigo, as comunicações por mim são melhores. Pronto, acabou. Disso concluís que o médium que não é humilde não merece nenhuma confiança? Não de maneira absoluta, mas se no médium reconheceis orgulho, inveja e pouca caridade, tendes muito mais chances de ser enganado. De cair em fascinação, de achar que é infalível, de achar que tudo provém dele, como disse a tia, e isso não é verdade. Virar joguete. Observação.
O que leva a perder muitos médiuns é o fato de se julgarem os únicos capazes de receber boas comunicações e desprezarem as dos outros. Julgam que são profetas quando não passam de intérpretes de espíritos astuciosos que os enlaçam em suas redes, persuadindo-os de que tudo quanto escrevem é sublime e não mais precisam de conselhos. A crença de certos médiuns na infalibilidade e na superioridade de suas comunicações é tal que nelas tocar é quase uma profanação. É só uma parada aí, nelas tocar, porque o que diz o professor Allan Kardec? Que toda comunicação, toda escrita, todo texto deve ser submetido a uma análise, a uma avaliação muito criteriosa. Então vamos pegar o nosso Chico de novo. Todo o material que ele recebia ia para onde? Para a Federação Espírita Brasileira na época, para ser lá avaliada. Vamos pegar a Ivone Pereira do Amaral. Quantas vezes ela foi na FEB e não foi aceito o trabalho, né? Na forma que era apresentado? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos guardadinho. Ainda teve que datilografar. Memória de um suicida. Então, esses espíritos, esses médios aqui, eles ficam numa condição que eles não se submetem a qualquer crítica. Não, imagina. O que o espírito escreveu, ele está intocável, é isso mesmo. E a pessoa fica com raiva e vai embora e funda logo um centro espírita, né? A maneira dele, não é a maneira de Jesus. Porque briga, porque não pode discordar. Daí as dissensões. Porque tem certeza que aquilo é intocável. Então a gente já vê aí um processo de fascinação. Que nelas tocar é quase uma profanação, delas duvidar é quase uma injúria, mais ainda, é até expor-se a deles fazer inimigos, porquanto mais valeria dizer a um poeta que os seus versos são maus. Esse sentimento, que tem por princípio evidente o orgulho, é alimentado pelos espíritos que os assistem e que têm muito cuidado em lhes inspirar o afastamento de quem quer que os possa esclarecer. Isso acontece muito. Olha, fulano ali está estudando muito, está sabendo muito das coisas, vamos afastar ele? Porque esses espíritos, ele quer pessoas ignorantes. Então, quanto mais ignorante o grupo, mais fácil de ser manipulado. É por isso que o estudo espírita, ele é muito atacado dentro da instituição espírita. O povo dentro da casa espírita, mas tu só quer estudar, tu tem que trabalhar. Isso é um cão falando por ele. Porque a pessoa ainda não entendeu que o estudo liberta a consciência, que o estudo aprimora a alma. O trabalho é uma consequência. E o estudo é um trabalho primordial, que é o trabalho íntimo. Mas você vê isso dentro da instituição. Há quem diga dentro da instituição: ah, não, eu já estudei isso aí tudinho, eu sei tudinho. É um ignorante quando fala isso. Que eu já perdi a conta de quantas vezes eu estudei o Livro dos Espíritos e para mim está cheio de novidade. Será que eu sou tão tapada assim que eu não consigo? E aquela pessoa é um bambambam da intelectualidade que uma vez conseguiu ler e compreender tudo? Basta a gente fazer uma leve sabatina que a gente vê que a pessoa não aprendeu nada. Mas a gente vê isso dentro da instituição espírita. Eu já sei tudo, eu já li tudo, não é isso? Não preciso estudar para quem? A gente precisa é trabalhar. Aí está esse grupo de trabalhadores que viveu agora uma pandemia e ficou todo mundo desesperado, trancado dentro de casa. Com medo. Por quê? Falta de estudo. Não exercita a fé raciocinada. Não, a nosso evangelho de ontem, né, Aramita? Não exercitou a fé raciocinada. Há quem diga, eu ouvi, palestrante renomado agora. O palestrante falava exatamente assim: esse vírus não respeita nem a lei de causa e efeito. Aí eu digo, pronto, tive um chilique. Deus perdeu o controle de tudo?
Obviamente que tudo está submetido à lei de causa e efeito. Ninguém passa por nada por um mero acidente, tá bom? Só isto deveria ser suficiente para lhes abrir os olhos, caso não estivessem fascinados. Há um princípio que ninguém poderia contestar: os espíritos bons só aconselham o bem. Portanto, tudo quanto não for o bem, no sentido absoluto, não pode provir de um espírito bom. Consequentemente, todo conselho ditado ou todo sentimento inspirado que reflita o menor pensamento mau e é, por isso mesmo, de origem suspeita, sejam quais forem as qualidades ou a redundância do estilo. Então, isso o Kardec repete aqui e ele vai dizer depois no Livro dos Médiuns, que mesmo que tenha o menor, aí ele diz, né, tem que ser o bem no sentido absoluto, que a menor palavra, a menor coisa em contrário ao bem, é melhor descartar a comunicação do que aceitá-la. E ele está dizendo aqui, né, um médium fascinado nunca vai deixar que se faça isso. Não, olha, mas tem palavras bonitas, mas ele está dizendo coisas maravilhosas. Ele diz que não é para aceitar. Um sinal não menos característico dessa origem é a lisonja, de que os espíritos maus são pródigos em relação a certos médiuns. A propósito, sabem exaltar os dotes físicos ou as qualidades morais, afagar as secretas inclinações, excitar a cobiça e a cupidez e, mesmo censurando o orgulho e aconselhando a humildade, agrilhoar-lhes a vaidade e o amor próprio. A lisonja, nesse aí, é o elogio feito com o intuito de bajular. Então, eles bajulam o médium para ele acreditar que ele é toda essa maravilha, que ele é bom, né? E agrilhoar é acorrentar. Então, acorrenta o médium a sua própria vaidade e o seu amor próprio. E é interessante notar que ele fala aqui as secretas inclinações do próprio médium, né? Então, só faz abanar a fogueira. Exatamente. É por isso que esses espíritos superiores, eles não ficam jogando purpurina. É só lapada. Entendeu? Por que eles não jogam purpurina? Por quê, gente? Por quê? Uma coisa é incentivar, a outra coisa é ficar jogando purpurina. Porque eles sabem das nossas fragilidades. Eles sabem, então eles não vão cutucar a onça com vara curta. O que eles nos dão realmente é: vamos lá, vamos estudar, não pode melhorar, não vai, vamos lá, vamos pra frente. Não, ainda não tá não, ainda tá meio ruimzinho, vamos incentivando, entendeu? Tá bom, mas pode ficar melhor. Você não tá fazendo mais do que o seu dever. É mais ou menos assim. E não ficar... Joga fora. E não ficar realmente jogando elogios, purpurina, porque nós não estamos prontos para isso. Duplamente. De verdade não estamos prontos e nem para receber elogio. Um dos meios que empregam consiste, sobretudo, em convencê-los de sua superioridade como médiuns, apresentando-os como apóstolos de missões, pelo menos duvidosas, e para as quais a primeira de todas as qualidades seria a humildade, unida à simplicidade e à caridade. Fascinados pelo nome de seres venerados, dos quais se julgam intérpretes, não percebem as verdadeiras intenções dos falsos espíritos, malgrado seu, porquanto seria impossível a espíritos inferiores simular completamente todas as qualidades que não possuem. Os médiuns não se libertarão verdadeiramente da obsessão de que são alvo, senão quando compreenderem esta verdade. Só então os espíritos maus, por seu lado, compreenderão que perdem tempo com as pessoas que não poderiam
pegar em falta? Os nomes venerados. Então, as comunicações de nomes venerados, e ele diz, né? Não percebem as verdadeiras intenções dos falsos espíritos, malgrado o seu, ou seja, contra a vontade, porque seria impossível a esses espíritos inferiores simular completamente todas as qualidades que não possui. Ou seja, se a pessoa olhasse com maior discernimento ou pedisse para outra pessoa avaliar as comunicações, ele saberia que isso não era uma comunicação de espírito superior. Mas está tão fascinado, e como ele diz aqui, né? Aconselha a humildade, mas não a pratica. Porque esses espíritos estão justamente ventilando o que a gente tem muito, né? Vaidade e orgulho. E assim finalizamos o estudo de hoje, com essas lições de estudo, quer seja para médium, para doutrinador, para dialogador e para nós mesmos, né? Todos nós. Porque é uma brasa que arde dentro da gente, é o orgulho, a vaidade. E a preguiça de estudar também, né? Então, que a gente possa estudar. E agradecemos ao Senhor Jesus essa oportunidade de estudo, de trabalho, de discussão das coisas boas que a gente tem para aprender. E que possamos colocar em prática, sabendo que a todo momento estamos cercados de amigos e inimigos. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.